Quizás algunos se preguntan, ¿qué es la voluntad de Dios para mí hoy? Quem sabe algum de vocês perguntam qual é a vontade de Deus para mim hoje? ¿Cuántos necesitan saber la voluntad de Dios hoy? Quantos precisam saber a vontade de Deus hoje? Busquen en Primera de Tesalonicenses. Procurem em Primera de Tesalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 18. versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Decile al que está al lado, la voluntad de Dios es que des gracias en todo. Fala para a pessoa que está do teu lado, a vontade de Deus é que você dê graças em tudo. Dê graças em tudo. Amém. Amém. Efesios 5:20. Efésios 5:20. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. ¿Cuántas veces tenemos que dar gracias a Dios? Quantas vezes temos que dar graças a Deus? Siempre. Sempre. ¿En cuántas cosas? Em quantas coisas? Todo. Em tudo. Quisiera que reflexionemos en esta palabra, Eu gostaria que nós reflexionássemos nesta palavra, porque el dar gracias en todo porque em dar graças em tudo es una llave é uma chave para una comunión más íntima con Dios. para uma comunhão mais íntima com Deus. En el Salmo 100, versículo 4, No Salmo 100, versículo 4, Salmo 104. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar por suas portas com Abre ações las de graças. puertas a la comunión con Dios. Abre as portas da comunhão com Deus. La acción de gracias. Ação de graças. Quisiera que reflexionemos también en primer lugar, ¿qué lecciones se aprenden cuando uno da gracias en todo? Eu gostaria que nós reflexionássemos, em primeiro lugar, o que se aprende quando a gente dá graças em tudo. En primer lugar, es consciente de la presencia de Dios en todo y por todo. Em primeiro lugar, nós ficamos conscientes da presença de Deus em tudo e por tudo. En donde estemos, demos gracias a Dios. Então, em qualquer lugar que estivermos, vamos dar graças a Deus. Y uno entra en conciencia, Dios está aquí. Então, nós vamos ficar conscientes que Deus está aqui. En segundo lugar, Em segundo lugar, cuando uno da gracias en todo, quando alguém dá graça em tudo, le da la bienvenida a aquello que nos va a transformar a la imagen de Jesús. nós damos a bem-vinda daquele que vai nos transformar à imagem de Jesus. Algunos dicen, pero ¿cómo puedo dar gracias por cosas negativas? Alguém pergunta, como é que eu posso dar graças por coisas negativas? Las cosas negativas aún nos transforman a la imagen de Jesús. Até mesmo as coisas negativas nos transformam à imagem de Jesus. En tercer lugar, Em terceiro lugar, cuando damos gracias en todo, quando damos graças em tudo, nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios. nós nos colocamos de acordo com a vontade de Deus. En cuarto lugar, E quarto lugar, cuando damos gracias en todo, quando damos graças em tudo, es muy difícil dar gracias. A ver, diga gracias. é muito difícil dizer graças. Diga gracias. Diga graças. Otra vez. Outra vez. Graças. Se abre como una sonrisa.
abre com um sorriso. Trate de decir gracias serio. Tente falar graças, sério. Grosso. Grosso. Otra vez gracias. Outra vez, graças. 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 Hay gozo. Existe o gozo. Cuando uno da gracias, hay gozo. Quando damos graça, nós entramos em gozo. Y cuando uno no da gracias, E quando não dá graças, pobrecito. pobrezinho. Cuando uno da gracias en todo, Quando alguém dá graças em tudo, centramos nuestra atención en Dios, nós centralizamos nossa atenção em Deus, más que en las circunstancias. mais do que nas circunstâncias. Cuando no damos gracias, Quando não damos graças, nos centramos en las circunstancias. nós centralizamos nosso olhar nas circunstâncias. Y cuando damos gracias a Dios en todo, E quando damos graças a Deus em tudo, centramos nuestra atención en Dios. nós centralizamos nossa atenção em Deus. Al momento de dar gracias, No mesmo momento que damos se graças, nos infunde poder é colocado em nós poder para vivir la situación que vino. para que possamos viver a situação que veio. Y cuando uno da gracias en todo, E quando a gente dá graça em tudo, también viene la paz. também vem a paz. Cuando uno no da gracias en todo, Quando alguém não dá graça em tudo, hay una guerra interior, tem uma guerra interior, una resistencia, uma resistência, una falla de carácter. uma falha do caráter. Pero cuando damos gracias, Mas quando nós damos graças, viene la paz. aí a paz vem. No podemos dar gracias por el pecado. Não podemos dar graças pelo pecado. No, Não. con el pecado tenemos que arrepentirnos. O pecado nós temos que nos arrepender. Pero por las demás circunstancias Mas de la vida, pelas demais circunstâncias da vida, recibimos la paz. recebemos a paz. Cuando damos gracias en todo, Quando damos graças em tudo, la ansiedad se transforma en paz. a ansiedade se transforma em paz. Si hay personas ansiosas aquí, E tem pessoas ansiosas aqui, entonces dé gracias en todo então comece a dar graça em tudo. y hace que la presencia de Dios venga a tu vida, E faz com que a presença de Deus venha à tua vida, se manifieste se en manifesta forma de paz. na forma de paz. De paso decimos que el dar gracias en todo A paz, quando dizemos que damos graças em tudo, es un testimonio ante los incrédulos. é testemunho diante dos incrédulos. El incrédulo siempre se está quejando. Os incrédulos sempre estão se queixando. La queja es la señal de la incredulidad. A queixa é sinal da incredulidade. Pero cuando damos gracias en todo, Mas quando nós damos graças em tudo, llamamos la atención aún a los incrédulos. nós chamamos a atenção mesmo até dos incrédulos. Y cuando damos gracias en todo, E quando damos graças em tudo, quita el veneno diabólico nós tiramos o veneno diabólico diabólico que tienen las circunstancias de la vida. que existe nas circunstâncias da vida. Satanás mordió cada circunstancia de la vida O Satanás move cada circunstância da vida y puso veneno allí e pôs veneno ali, para que cuando nosotros vivimos estas circunstancias para que quando nós vivemos essas circunstâncias, absorbamos el veneno. possamos absorver o veneno. Pero cuando damos gracias en Mas quando nós todo, damos graças, eliminamos el veneno. eliminamos o veneno. El veneno no entra. O veneno não entra. Amén. Amém? Da gracias. Dá graças. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Gracias. Da gracias por el que tenés al lado. Dá graças pelo quem está do teu lado. Oh, gracias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Iba a decir muchas cosas, pero con el que tenés al lado, pero lo dejamos ahí. Queria dizer você podia dizer muitas coisas à pessoa que está do teu lado, mas vamos deixar aí. ¿Por qué cosas tenemos que dar gracias? Por quais coisas temos que dar graças? ¿Qué nos recomienda o nos manda la palabra de Dios a dar gracias? O que nos recomenda ou manda a palavra de Deus para que possamos dar graças? En primer lugar, en Romanos leemos, Em primeiro lugar, em Romanos, nós lemos, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 20. versículo 20. 20.
Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. En mi versión dice, Na minha versão diz, ya que habiendo conocido a Dios já que vocês conheceram a por Deus las cosas hechas, pelas coisas feitas no lo glorificaron como a Dios, e não glorificaram como a Deus, ni le dieron gracias. nem lhe deram graças. Tenemos que dar gracias por la creación, Nós temos que dar graças pela criação. por la creación. A criação? Dios no puso a Greenpeace, Deus não colocou, não inventou as gripes. nos colocó a nosotros. Nos colocou. Deus não colocou o quê? Dios no puso a los de Greenpeace. Quem é esse de gripes? Gripes, Ele não colocou de gripes. Greenpeace son los que defienden, los que cuidan la naturaleza. Os que cuidam da natureza. Tá bom. Greenpeace. Oh. Só entendo castelhano, inglês não. Perdón. Dios nos puso a nosotros Deus colocou a nós para que cuidásemos la creación. para que nós cuidássemos da Lo criação. puso a Adán y a Eva que cuidasen la E creación. colocou Adão e Eva para que cuidassem da criação. ¿Y cómo cuidamos la creación? E como que cuidamos da criação? Dando gracias por la creación. Dando graças pela criação. ¿Usted se ha fijado la creación? Você tem dado graças pela criação? La creación es hermosa. A criação é formosa. Darwin, ¿conocen a Darwin? Esse aí. Darwin. El de la teoría de la evolución. Da teoria da evolução. No funciona la evolución. Não funciona a evolução. Es más fácil creer en Dios que creer en la doctrina de la evolución. É muito mais fácil crer em Deus do que crer na doutrina da evolução. Dios creó todas las cosas. Deus criou todas as coisas. Y las creó en 6 días. E o criou em 6 dias. Y hoy la ciencia lo está comprobando. E hoje a ciência está comprovando Que esto no pudo haber sido millones y millones de años. que não pode ter sido milhões e milhões de anos. Não. Después, si querés, hablamos. Depois, se você quiser, nós falamos sobre isso. Pero Dios quiere que demos gracias por la creación. Mas Deus quer que nós demos graças pela criação. Por los árboles, Pelas árvores, por las flores. as flores. Pero tienes que dedicarte a mirar. Mas você tem que dedicar para olhar, Tomar una hoja y mirar. pegar uma folha e olhar. Lo hiciste tú, Señor. O Senhor fez. Gracias. Graças. Ustedes tienen en Brasil todas las frutas del mundo. Vocês têm aqui no Brasil todas as frutas do mundo. Es una maravilla. É uma maravilha. Nosotros tenemos poquitas. Nós temos pouquinho lá. Tenemos que dar gracias Nós igual. Temos que dar graça igual. Pero ustedes tienen más oportunidades de dar gracias. Mas vocês têm mais oportunidade de dar graças. No digas más, esto no me gusta. Não diga, mas eu não gosto disso. Porque si das gracias, Porque se você dá graça, comelo. come. Amén. Amém? Pero fue en portugués. ¿Cuántos tienen perros en su Quantos casa? têm cachorro? ¿Cuántos tienen gatos? Quantos têm gato? ¿Qué son más lindos, los perros o los gatos? Qual são mais bonito, o cachorro ou o gato?
¿Quién creó a los cachorros? Quem foi que criou os cachorros? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. E viu Deus que o que ele tinha feito era muito bom. ¿Y quién creó a los gatos? Quem criou os gatos? El mismo que creó a los O cachorros. mesmo que criou os cachorros. Y vio que era bueno. E viu que era bom. No digas más. Não diga mais. Qué feo este animal. Que feio esse bicho. No, gracias por el gato. Graças a Deus pelos gatos. Gracias por el perro. Graças pelo cachorro. Aquí en Brasil, Aqui no Brasil, ¿son lindos los sapos? sapos. Aqui no Brasil são lindos os sapos. 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 ¿Son lindos o son feos los sapos? São lindos ou feios os sapos? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. E viu Deus que o que fez era bom, bom em grande maneira. No compares un sapo con un cachorro, Não compare o sapo com o porque cachorro. son otra especie. É outra espécie. No compares un sapo con un gato, Não compare o sapo com o gato. otra especie. É outra espécie. Dios llamó a los ángeles y dijo, voy a crear algo hermoso, Deus chamou os anjos e disse: eu vou criar algo bem lindo. que tiene una boca que le llega hasta las orejas Tem uma boca que chega até a orelha. y que los ojos están en la cabeza E os olhos estão aqui na cabeça. y que saltan. E que pulam. Cuando Dios creó el sapo, Quando Deus criou o sapo, un aplauso celestial. aplauso celestial. Da gracias por los animales. Dá graça pelos animais. Son hermosas las arañas. As aranhas são lindas. Os baratas não. Las cucarachas también. As cucarachas. Barata não. Las cucarachas As baratas no precisan los ojos. não precisam dos olhos. Tienen ojos, Tem olhos, pero no los precisan. mas não precisam. Porque se mueven por las antenas. Se guiam pelas antenas. Las antenas son súper sensibles. As antenas são bem sensíveis. Hasta captan el olor de los alimentos. Ela consegue captar até o cheiro dos alimentos. Son extraordinarias las São cucarachas. extraordinárias baratas. Pueden resistir el frío y el calor. Pode ter frio ou calor. ¿Quién creó las cucarachas? Quem criou a barata? Nuestro Dios. Deus. ¿Lo crees? Acredita nisso? Cuando veas una cucaracha en tu casa, Quando vê uma barata em casa, decí, gracias Señor. graças, Senhor. Y luego, E logo, son una fuente de proteína las cucarachas. as baratas são uma fonte de proteínas. Muchos, los murciélagos y otros pájaros conocen de esto. Muitos pássaros se alimentam delas. Y también los seres humanos están comprobando que es así y comen cucarachas. Então, alguns seres humanos também estão provando e estão comendo as baratas. Dios creó estas cosas. Deus criou essas coisas. Admira lo que Dios creó. Como? Admira. Admira o que Deus criou. Aleluya. Aleluia! Gloria a Dios. Levanta los ojos y mira las estrellas. Levanta os olhos e olha as estrelas. Son maravillosas. Que maravilhoso. Aleluya. Aleluia. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Gracias por la creación. Graças pela criação. Y cuando te miras al espejo, cuando te miras al espejo, Quando olha no espelho, você es creación de Dios. você é criação de Deus. Amén. Amém? Pero esta nariz que tengo Esse nariz que eu tenho y esta oreja, e essa orelha, se me cae el pelo, o cabelo está caindo.
¿Quién nos creó? Quem foi que nos criou? Dios. Deus. Dios te creó. Deus te criou. Había un hermano Tinha um irmão, que era muy flaco era muito magrinho. y sacaba cuerpo en el espejo, Ele fazia assim, pose. pero las costillas estaban ahí. As costelas apareciam. Y tenía, eh, tenía los remolinos que va aquí, lo tenía acá y acá. O redemoinho do cabelo, ao invés de ser aqui, tinha aqui. Y siempre estaba despeinado. E o cabelo estava sempre Y despenteado. tenía una nariz bastante E grande. tinha um nariz bem grande. Pero él quería la llenura del Espíritu. Mas ele queria ser cheio do Espírito. Y entonces, para compensar su apariencia, Então, para compensar sua aparência, siempre estaba muy bien vestido. sempre estava muito bem vestido. Y un día se encerró en su pieza E um dia se fechou no y seu el quarto. Espíritu lo O bautizó Espírito batizou. y lo tiró al suelo Jogou no chão. con toda su ropa muy bien Toda puesta sua roupa bem arrumada. y empezó a rodar de un lado a otro en el Rolava suelo. no chão para lá e para cá. Y los otros hermanos preguntaban, ¿dónde está este hermano? E os irmãos perguntavam, onde é que está o irmão tal? Y de repente lo ven salir de su pieza, E depois entram ali no seu quarto, todo despeinado, todo despenteado, todo sucio la ropa, a roupa toda suja, y entró al baño e entrou no banho. y se sacó la camisa Tirou a camisa, y se miró en el espejo. olhou no espelho, Ahora estaba lleno del Espíritu agora estava cheio do Espírito. y vio que las costillas seguían ahí, E viu que as costelas ainda estavam ali, la nariz también. o nariz estava ali. Y entonces Então, se dio un abrazo se deu um abraço. y dijo, gracias Señor Disse, graças, Senhor, por cómo me hiciste. como me fizeste. ¿Usted ya se dio un abrazo? Você já se deu um abraço? ¿O querés cambiar algo todavía? Ou você ainda quer mudar algo ainda? Esa nariz, esa oreja, Esse nariz, essa orelha, por no decir otras cosas. para nos dizer outras coisas. Da gracias en todo. Dá graças a Deus. Qué genial Dios. Dios es genial Deus é genial, porque puso los ojos arriba de todo, porque botou aqui os olhos aqui em cima, para ver desde arriba. para ver de cima. Si a mí me hubiera dicho Dios, crea los ojos, Se Deus tivesse dito para mim, você cria os olhos, yo lo hubiera puesto por acá eu tinha colocado por aqui, para cuidarlos. para cuidá-los. Pero los puso Él ahí arriba Mas ele botou aqui em cima, y le puso cejas botou sobrancelhas, para guardarlo del sol y otras cosas. guardar o sol e outras coisas. Y también las pestañas. E colocou as pestanas, Y puso dos ojos. e colocou dois olhos. A lo mejor yo hubiera puesto uno, Eu tinha colocado só um, pero puso dos. mas ele colocou dois. Y en medio de los dos ojos E no meio dos dois olhos, puso una nariz. botou um nariz. Qué grande. Que coisa. Dio gracias a Dios por esto. Dá graças a Deus por isso. Y con los ojos hizo que viésemos en colores. Com os olhos ele nos fez ver em cores. Aleluya. Aleluia. Y puso la nariz Depois o nariz, justo justo, para oler lo que veo. para cheirar o que eu vejo. Y abajo de la nariz, E debaixo do nariz, la boca. a boca. Gloria a Dios. ¿Se dio cuenta de eso? A boca, La boca. a boca. ¿Para qué? Para quê? Para mirar lo que voy a comer, Para olhar o que eu vou comer, oler sentir o cheiro y luego probar. e logo provo. Qué genial. Que genial. Aleluya. Aleluia. Un aplauso a Dios. ¿Y si te falta un dedo, para qué? E se te falta um dedo, para quê? Si tenés 9 más. Você tem mais 9. Gracias a Dios por los 10 dedos. Graças a Deus. Por los 10 dedos
pelos 10 dedos. ¿Y si falta el dedito chico del pie, para qué? E se falta o dedinho pequeno do pé, ¿Tenés 9 más? tem mais 9. ¿Quién quiere perder un dedo? Como é perder um dedo? No, gracias a Dios. Não, graças a Deus. Por los dedos del pie. Pelos dedos do pé. Aleluya. Aleluia. Aunque los dedos de los pies de los hombres son feos, Ainda que os dedos do pé dos homens são feios, pero los quiero igual. mas eu quero igual. Dios lo hizo. Deus o fez. Aleluia. Aleluia. Gracias. ¿Y dónde puso más pelo? E onde pôs mais En la parte esta que es la más dura. cabelo? Nessa parte que é mais dura. Qué cosa nuestro Dios. Que coisa, nosso Deus. Cuidó detalles. Ele cuidou dos detalhes. Demos gracias en todo. Demos graças em tudo. Aleluia. Aleluia. Por la creación. Pela criação. ¿Por qué más tenemos que dar gracias? Por que mais temos que dar graças? Fíjense en 1 de Timoteo 2:1. Olha em 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Tenemos que dar gracias por todos los hombres. Temos que dar graça por todos os homens. Por todos. Por todos? Si alguien no puede dar gracias por algún hombre, Se alguém não pode dar graça por alguém, o no lo ha perdonado, ou você não perdoou, o lo quiere liquidar, ou o lo quiere matar, quer matar, ¿cómo voy a dar gracias por él? como é que eu vou dar graça por aquele? Ahí dice que demos gracias por todos A palavra los hombres. diz dar graças por todos os homens. No conocemos a todos los hombres del mundo, Não conhecemos todos os homens do mundo, pero algunos sí conocemos. mas alguns nós conhecemos. Dios quiere que demos gracias por todos los hombres. O Senhor quer que nós demos graça por todos os homens. Por los primeros que tenemos que dar gracias es por la esposa que tenemos, el esposo que tenemos. O primeiro que temos a graça é pela esposa que temos, ou o esposo que temos. ¿Cuántos damos gracias por la esposa que tenemos? Quantos damos graça pela esposa que temos? A ver, A ver. por favor, levanta la mano, porque Quantos homens levantam a mão? te están mirando. Deixa eu olhar. ¿Y cuántas dan gracias por el esposo que tienen? E quantas dão graça pelo esposo que tem? Cuántas pocas manos. Oh, que poucas Outra mãos. vez, outra vez. Vamos ver. Mira, esposo, mira. Olha, esposo. Damos gracias. ¿Y cuántos dan gracias por los padres que tienen? E quantos dão graças pelos pais que têm? Muy bien. ¿Cuántos dan gracias por los suegros que tienen? Quantos dão graças pelos sogros? Por favor, pueden mirar. Pode olhar, pode olhar. ¿Cuántos damos gracias por los vecinos? Dar gracias por todos los hombres. Quantos dão graças pelos vizinhos? Por todos os homens. Cuando no puedo dar gracias por alguien, cuando no podemos dar gracias por alguien, Quando não podemos dar graça para es porque alguém, tenemos algo contra esa é porque nós temos persona. algo contra ele. Entonces, el dar gracias Então, dar graças es una buena señal é bom sinal de salud en las de relaciones. saúde nas relações. ¿Por qué más tenemos que dar gracias? Por que mais temos que dar graças? No solo por la creación, Não só a criação, no solo por todos los seres não humanos, por todos os seres humanos. por lo que dice Lucas 10:21. Por Lucas 10:21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Dar gracias por aquellas personas que no entienden. Dá graças por aquelas pessoas que não entendem. Le hablamos, Falamos, le prestamos libros, emprestamos livros, apuntes. nós emprestamos anotações, No entienden. não entendem. ¿Qué tenemos que hacer? O que temos que fazer? Gracias, Señor. Graças. Esto dice la palabra. É isso que diz a palavra. ¿Cómo el Señor puede dar gracias por aquellos que no entienden? Como é que o Senhor pode dar graça por aqueles que não entendem? Le hablas, Você fala, orás, você ora, no entienden. não entende. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Esto dice la palabra. É isso que diz a palavra. ¿Por qué más tenemos que dar Por que gracias? mais temos que dar graças? En Juan capítulo 6, João capítulo 6, versículo 9 versículo 9 al 11. ao 11. João 6, 9 a 11. Esta es la alimentación de los 5.000. Esse é quando foram alimentados os 5.000. Está aí rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Jesus disse, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesús, a propósito, los desafía a una prueba de fe, Jesus, a propósito, os desafia a uma prova de fé, donde tenían que alimentar a 5.000 personas, onde tinham que alimentar 5.000 pessoas, pero no alcanzaba lo que tenían. mas não alcançava o que eles tinham. Y entonces uno de ellos Então deles dice, bueno, hay alguien aquí que tiene 2 peces y 5 panes. tem, tem Cinco panes. alguém aqui que tem 2 peixes e 5 pães. ¿Qué hizo Jesús con lo que no alcanza? O que fez Jesus? Dio gracias. Deu graças. Tomó esos panes y peces Tomou esses pães, esses peixes, después de dar gracias. e depois de dar graças, Ustedes dan gracias por lo que no alcanza, vocês dão graça por alguma coisa que não vai alcançar? por lo poco. Vocês dão graça pelo pouco? Dar gracias por lo poco, Dê graças pelo pouco, por lo que no alcanza. pelo que não vai alcançar. ¿A cuántos les gustaría tener una casa propia? Quantos gostariam de ter uma casa própria? Algunos. Alguns. ¿Cuántos dan gracias por la casa que ya tienen? Quantos dão graças pela casa que já tem? ¿A cuántos les gustaría tener un auto 0 kilómetro? Quantos gostariam de ter um automóvel 0 quilômetro? Pero tienen uno que no es 0 Mas kilómetro. tem que não é 0 quilômetro. Algunos tienen una bicicleta Alguns têm uma bicicleta. y le preguntan, ¿por qué tenés una bicicleta E pergunta, por que tens uma y bicicleta? no tenés un 0 E kilómetro? por que não tem um 0 quilômetro? Porque no me alcanza. Porque não alcança. Ahí hay que dar gracias Aí tem que dar graças. por lo que no alcanza, Pelo que não está alcançando. por lo poco. Pelo pouco. Aleluya. Aleluia. Por dar gracias por lo poco, Quando você dá graça pelo pouco, Jesús dio gracias por lo que no alcanzaba. Jesus deu graças por aquilo que não ia alcançar. ¿Qué ocurrió después? O que aconteceu depois? Hubo un milagro Um milagre. de multiplicación Um milagre de multiplicação. de panes y De peces. pães e peixes. ¿Quieres ver un milagro? Você quer ver um milagre? Da gracias por lo poco, Dá graças pelo pouco. por lo que no alcanza. Pelo que não está alcançando. Aleluya. Aleluia. Tenemos que dar gracias por la creación. Temos a graça pela criação. Tenemos que dar gracias por lo que no, por los que no entienden, Dá graça pelos que não entendem. por todos los hombres. Por todos os homens. Tenemos que dar gracias por lo poco, Temos a graça pelo por pouco lo que no alcanza. que não alcança. Quizás Dios haga un milagro E aí, quem sabe Deus faz um milagre. y quizás alguno, si comienza a dar gracias ahora por lo poco,
Quem sabe alguns que começam a dar graças pelo pouco agora, cuando llegue a su casa, quando chega na sua casa. quizás encuentre un milagro. Quem sabe vai encontrar um milagre. Aleluya. Aleluia. ¿Por qué más tenemos que dar gracias? Por que mais temos que dar graças? Miren lo que dice Juan 11. Olha o que diz João 11. Juan 11, João 11, versículo 41. Es la resurrección de Lázaro. versículo 41, a ressurreição de Lázaro. João 11, 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. El 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Al 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesús hizo una cosa ilógica. Jesus fez uma coisa ilógica. Dio gracias Deu graças antes de la respuesta. antes da resposta. Antes de ver a Lázaro salir de la tumba, Antes de ver o Lázaro sair da tumba, él dio gracias. ele deu graças. Padre, gracias te doy Pai, graças te dou por haberme oído. por ter me ouvido. Eso es fe. Isso é fé. Siempre nos alegramos cuando leemos que después de cruzar el Mar Rojo, Sempre lemos que depois de cruzar o Mar Vermelho, la hermana de Moisés a irmã de Moisés tomó el pandero y danzó tomou um pandeiro e dançou. y dio gracias a Dios. E deu graças a Deus. La virtud hubiera sido A virtude teria sido que la hermana de Moisés que a irmã de Moisés tomara el pandero tomasse o pandeiro antes de entrar en el Mar Rojo. antes de entrar no Mar Vermelho. Pero ahora Jesús Agora Jesus da gracias dá graças antes de ver antes de ver la aparición de Lázaro resucitado. a aparição de Lázaro ressuscitado. ¿Por qué no comienza a dar gracias por las respuestas? Por que não começa a dar graça por coisas? Por las respuestas, Pela resposta, por lo que estás pidiendo. pelo que está pedindo, Comienza a dar gracias. sem haver Gracias, Señor. graças. A veces uno espera la respuesta para dar gracias, Às vezes esperamos a resposta para dar graças, pero la fe pura, pura, mas a fé pura, pura, es aquella que puede dar gracias antes de la que respuesta. pode dar graças antes da resposta. Porque yo sé Porque eu sei que tú siempre me oyes. que sempre vai me ouvir. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Vamos a ver respuestas rápidas, Nós vamos ver respostas rápidas, porque comienzas a dar gracias porque começamos a dar graças antes de ver. antes de ver. Y esto es fe. Isso é fé. Aleluya. Aleluia. ¿Por qué más tenemos que dar O que gracias? mais temos que dar graças? Miren ustedes en Lucas 22. Olhem em Lucas 22. Perdón. ¿Cuánto tiempo tengo? Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, Lucas 22. en la última cena, Na última ceia, versículo 17 versículo 17. Lucas 22, 17. y al 19. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesús estaba dando gracias Jesus estava dando graças por los sufrimientos. pelo sofrimento. El sufrimiento de Jesús fue doble. O sofrimento De Jesús fue doble de Jesus foi duplo, porque sufrió físicamente. que sofreu fisicamente. La muerte en la cruz A morte na cruz era una tortura foi terrible. uma tortura terrível. Después las personas morían. Depois que a pessoa morre, Después morían las personas. depois morriam as pessoas. Pero la tortura era terrible. A tortura é terrível. El sufrimiento O físico sofrimento físico es el pan.
é o pão. Esto es mi cuerpo, Este é meu corpo, que por vosotros es partido. que está sendo partido por vocês. Y dio gracias E deu graças. por los sufrimientos físicos, E deu graça pelo sofrimento físico. pero también dio gracias por los sufrimientos psíquicos E também deu graças pelo sofrimento psíquico y espirituales, e espiritual. porque iba a cargar con el pecado de todos nosotros Porque ia carregar com o pecado de todos nós. y expuesto públicamente. E ser exposto publicamente. Él no tenía ropas, Ele não tinha roupa. estuvo en la cruz desnudo. Esteve na cruz nu. Un sufrimiento psíquico. Sofrimento psíquico. Él no era culpable de nada, Ele não era culpado de nada. pero cargó el pecado de todos Mas ele carregou o pecado de todos. y fue expuesto. E foi exposto. Una enfermedad, un sufrimiento psíquico muy tremendo. Sofrimento psíquico muito forte. Él lo dijo antes de ir a la cruz. Ele disse antes de ir para a cruz. Mi alma está enferma hasta Mi la alma muerte. Está está triste hasta la Está muerte. enferma e triste até a morte. Porque sabía lo que iba a pasar. Ele sabia o que ia passar. Pero dio gracias. Mas deu graças. Dio gracias por los sufrimientos. Deu graças pelo sofrimento. ¿Cuántos de los que estamos aquí Quantos dos que estamos aqui estamos padeciendo algo? estamos sofrendo algo? Jesús dio gracias por el padecimiento Jesus deu graças pelo sofrimento. hasta último momento. Até o último momento. Nos enseñó el Señor. Nos ensinou o Senhor. Nos ponemos de pie. Vamos colocar de pé. La palabra de Dios A palavra de nos Deus enseña nos que ensina tenemos que dar gracias por la creación, que temos a graça pela criação, por todos los por hombres, todos os homens, por aquellos que les hablamos y no entienden, aqueles que nós falamos e não entendem, por lo que no alcanza, por lo poco. pelo pouco, aquilo que não alcança, Dar gracias por la respuesta dá graça pela resposta antes de verla antes de ver y por los sufrimientos. e pelo sofrimento. Dad gracias en todo Dá graças em tudo y por todo, e por tudo, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Padre, en esta hora, Pai, nessa hora, tu Espíritu o Santo Espírito Santo nos habla al corazón. fale ao coração. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Ahora el Espíritu Santo Agora que o Espírito Santo te indica, permita, te está mostrando nos está mostrando sobre qué cosa tenemos que dar gracias. sobre que coisas temos que dar graças. Sana tu vida, Sara tua vida, tu mente, a tua mente, sana, cure, dando gracias en todo. dando graças em tudo. Gracias, Señor, Graças, Senhor, por este tiempo, por esse tempo. en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Y te damos E gracias te damos graças por las respuestas pelas a respostas los pedidos, aos pedidos. en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amém. 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 Amém.